Nesta edição do programa Argumento, você acompanha conosco mais uma análise política sobre como fica o país depois das eleições presidenciais de 2014. Como são os ares, os horizontes para 2015. Quem conversa conosco agora sobre o assunto é o senador João Capiberibe. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente viu uma disputa muito acirrada, o país muito dividido, o resultado nas urnas muito apertado. O que é que isso vai trazer de diferente no cenário político? Como é que isso é transformador para o nosso cenário político? Como é que ficam agora as oposições, por exemplo? Olha, eu te diria que para a nossa democracia é tudo de bom que aconteceu, não é ruim. Na verdade, nós estamos vivendo um dos momentos mais felizes da sociedade brasileira, um longo período democrático, uma sucessão de eleições e de presidentes que assumem, conclui o mandato. É verdade. Isso não é muito frequente na história do Brasil. Então, nós temos, desde 1984, naquele simulacro de eleição que terminou desembocando na reconstrução das instituições democráticas. Então, essa eleição realmente foi uma eleição acirrada com alguns exageros, tanto de um lado como de outro. E também com uma sociedade que quer mais da democracia. Para mim, o que eu observo é que o Brasil se tornou um país menos injusto, isso aí é verdade. O Brasil se tornou um país mais presente no cenário internacional. O Brasil se modernizou em alguns aspectos e outros continua muito atrasado. No entanto, a sociedade exige e precisa que o Estado, não é, com as suas riquezas, sejam mais solidárias com todos. Não é? Eu acho que a gente precisa avançar mais rápido e isso nós, agentes políticos, não estamos dando conta. Não é? A democracia tem que dar mais, o povo exige e me parece que esse acirramento veio nesse sentido, não é? Nós temos uma sociedade polarizada. De um lado, um governo que vai para o quarto mandato, o governo do PT. Do outro, a lembrança do PSDB, que teve 12 mandatos, que começou uma nova fase no país. Esse acirramento, evidentemente, não significa que, do ponto de vista ideológico, haja qualquer cisão. Não existe. Na verdade, era uma disputa de poder. Né? Hoje, as questões ideológicas estão muito distantes das disputas. Não é? O que vimos realmente uma disputa pela manutenção do poder, e é um poder que não satisfaz a sociedade. Eu acho que agora, com essa polarização e com esse acirramento da última campanha, tanto situação, o governo tem que ser mais aberto, tem que dialogar mais, tem que conversar mais e tem que abrir espaço para a sociedade. Não apenas para o apetite dos partidos. Não é? E essa tentativa de um diálogo mais estreito com a sociedade, é esse movimento da presidenta anunciar que reforma política deveria ter uma consulta popular? É o decreto que ela mandou regulamentando os conselhos populares, que foi recentemente derrubado na Câmara? É esse o movimento que o senhor acha que está sendo feito no sentido de estreitar o convívio com a sociedade? Veja, essa polarização da disputa eleitoral não pode continuar. Nós vamos ter que nos entender, governantes e oposição. Até porque eu sinto que nesses últimos anos nós tivemos uma oposição que não foi muito exigente. Não é? Às vezes eu comento que o PT faz muita falta na oposição. O PT era, de fato, um partido muito duro. Né? Combativo na oposição, né? Mas o PT está na situação. Então é preciso que nós tenhamos uma oposição que cobre mais, que exija mais, que corresponda mais ao desejo da sociedade. A participação da sociedade, ela vai cobrar de tudo, de governo e de oposição. Ela vai nos cobrar que a gente responda pela questão da violência urbana, que a gente responda pela mobilidade urbana, pela qualidade de vida nas nossas cidades, que a gente responda por uma série de questões que estão pendentes. Não é possível passar 3 horas dentro do ônibus para ir trabalhar. Não é? Pela desorganização das instituições públicas.
e nós avançamos em alguns aspectos e no outro não conseguimos avançar. Então, eu acho que é o momento, essa tensão, ela tem que continuar, mas não no sentido da disputa do poder, mas na necessidade de atender às demandas da sociedade. E eu vejo, nós vamos começar em fevereiro com uma composição da Câmara diferente, uma composição do Senado, mas eu não perco de vista essa preocupação de nós encontrarmos ponto de encontro uma em função convergência, dos interesses da sociedade, que é o que falta na política. Com certeza. E o senhor acha que o que acontece com a oposição depois dessa experiência de 2014, né? Porque, como o senhor disse, a sociedade está empenhada cobrando mais. E realmente foi uma disputa muito acirrada, que envolveu muito. A gente via, as pessoas estavam mobilizadas e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, quase 30% dos votos ou foram brancos, ou foram nulos, ou não foram, de eleitores que não compareceram. Não é um pouco, assim, estranho? Olha, vamos dar um desconto? Vamos. Vamos dar um desconto. Por quê? Porque no primeiro turno da eleição, você tem eleição para deputado estadual. O deputado estadual ele vai buscar a clientela dele para votar. Ele vai até a última viela do bairro, ou então na beira do rio, ele vai trazer o eleitor para votar, o deputado federal e tal. No segundo turno não tem mais isso, só tem a disputa majoritária de presidente e de governador. Então, aí tem uma quebra. Mas esse ano, eu acho que a quebra se deu exatamente porque também uma parte do eleitorado brasileiro está insatisfeita com os dois lados, né? Então, entre a insatisfação com A e com B, resolveu não comparecer às urnas. Então, são esses dois fatores. Mas ainda assim, nós somos uma democracia de massa, né? O volume de eleitores que chegam nas urnas é algo surpreendente no mundo todo, né? Então, nós ainda assim estamos nas urnas, vamos lá, votamos, mesmo muitas das vezes sem grande interesse, né, no resultado, mas esse fator ele é determinante. O Brasil é uma democracia de massa e mais uma vez nós provamos esse ano. Agora, é preciso que nós, que temos responsabilidade política, compreendamos isso. A sociedade exige mais, quer mais, e nós temos que oferecer o que ela está precisando, que é, por exemplo, o combate à corrupção, é uma coisa que tem que estar na ordem do dia, não é? Mas com a CPI do Petrobras está, não está? O judiciário, mas o que é que acontece? Veja só, nós temos um problema sério com a lentidão do judiciário. A lentidão do judiciário termina transformando bandidos em vítimas. Porque, veja bem, você prende um governador, né? Aí, 4 anos depois, tem uma outra eleição, esse governador responde por uma dezena de ações criminais, mas em nenhuma foi julgado. O que é que acontece? Ele vira uma espécie de Robin Hood para a sociedade. Não, ele foi perseguido. Os adversários deles que perseguiram porque a justiça não diz se ele é inocente, se ele é culpado. Então, nós precisamos de justiça no nosso país. Nós precisamos de uma justiça ágil, principalmente nos casos de corrupção, para que se tire a dúvida, né? Esclareça logo, né? Em Brasília, capital da República, nós tivemos um fenômeno desse tipo, não é? Um candidato que poderia ter concorrido, porque 4 anos depois não havia decisão judicial se ele era culpado ou inocente. Exatamente. E ele virou vítima. Nos olhos da sociedade, ele virou vítima e ganharia a eleição se tivesse disputado. Não sei como é que estavam as pesquisas. As pesquisas esse ano também surpreenderam algumas vezes, né? Mas a contar pelas pesquisas poderia ter ganho até em primeiro turno. Claro, no meu estado, o governador eleito, ele responde a uma dezena de ações criminais por improbidade administrativa. Ele está cercado de vários deputados parlamentares, todos eles com pendências sérias no judiciário. E, no entanto, ele ganhou a eleição. Por quê? Porque a sociedade do Amapá acha que ele é vítima. Ele é vítima, que há uma perseguição política. Quem prendeu ele foi a Polícia Federal, a mando do STJ. Ele foi preso, transferido para Papuda, ficou uma temporada aqui na Papuda, depois foi solto, e aí a sociedade lá no Amapá imagina que é vítima. Como se nós fôssemos os acusadores. Nós não o acusamos. Quem o acusa é o Ministério Público e o Judiciário.
Pois é. E foi o Judiciário Federal, né? Não foi nem federal, estadual. não foi estadual, quer dizer, não, foi federal. De fora do contexto. Senador, falando nisso, e rapidinho para a gente terminar a nossa entrevista, esse ano o Congresso está com um trabalho importante em relação à corrupção, que é a CPMI da Petrobras, né? O senhor acha que isso vai entrar como as informações que vão vir dessas investigações todas, de alguma forma vão participar, vão ter um peso aqui na casa? Olha, vão interferir? As CPIs sempre elas têm um caráter político que extrapola ao investigativo. Esse é um dos problemas das CPIs. A minha expectativa é que, no caso da Petrobras, e nesse momento tão importante da sociedade brasileira, é que a gente consiga superar, que a gente não deu a importância maior para o político, mas sim para o investigativo, e que a gente possa cooperar com o Ministério Público. Eu acho que as CPIs, além do caráter investigativo, ela tem que estar muito próxima das investigações feitas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Eu acho que esse é o momento de pensar e repensar a condução nossa do Parlamento. O Parlamento precisa da resposta. Não é possível a gente politizar, né, cada vez que tem a possibilidade de uma investigação aqui no Parlamento. A polarização política é enorme em torno disso, que termina impedindo que as investigações avancem. A minha expectativa é de que agora, com muita sensatez, a gente possa conduzir esses processos investigativos que virão pela frente. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento e você pode participar conosco enviando suas sugestões e críticas para o número de telefone ou endereço eletrônico que estão aí disponíveis na sua tela. Até a próxima.